Este presente projeto, financiado pela Lei Aldir Blanc, com o apoio do Departamento de Cultura da Prefeitura de Rolante, se intitula Reconstituição Parcial da Estrada de Cristóvão Pereira em Rolante. Essa reconstituição é parcial porque o trecho a ser abrangido é o que vem desde o túmulo do Farrapo, próximo da Glória e Pedra Branca, até a divisa com o município de São Francisco de Paula. Eu quero inicialmente nesse segmento estabelecer os antecedentes históricos desta estrada, dessa importante via. Em 1494, Portugal e Espanha estabeleceram uma divisão do continente americano a partir do Tratado de Tordesilhas. Por este tratado, Portugal ficaria com as terras que ficassem até 370 léguas das ilhas de Cabo Verde e Espanha com o resto do que viesse a ser descoberto. Não se pode esquecer que Colombo já estivera nas Antilhas 2 anos antes. Portanto, todo o Rio Grande do Sul, quase todo o estado de Santa Catarina, Paraná e todo o território do Centro-Oeste e Amazônia praticamente pertenciam à coroa espanhola. Entretanto, os fatos trataram de alterar esta divisão arbitrária com a bênção papal e, a partir de certo momento, os portugueses começaram a avançar por sobre esta divisão estabelecida. No Brasil, essa linha partia de Belém do Pará e vinha em direção ao sul até a altura de Laguna. Então, Laguna se constituiu no grande centro da presença portuguesa no sul do continente. Mais tarde, também a Sacramento, fundada de frente a Buenos Aires, na foz do Rio da Prata. E foram os lagunenses os primeiros a ocupar território no Rio Grande do Sul, a partir de Torres, na faixa costeira, na faixa litorânea, na planície litorânea. Mas a verdade é que o Rio Grande do Sul se inseriu na história do Brasil a partir da presença espanhola, quando em 1634 os jesuítas espanhóis fundaram as reduções jesuíticas no oeste do Rio Grande do Sul, no atual território que chamamos de Missões. Essa presença espanhola no território rio-grandense era perfeitamente natural, haja vista que aquele território pertencia à coroa espanhola. O que tem de mais relevante na presença espanhola aqui no Rio Grande do Sul foi que eles trouxeram o gado bovino e o gado equino, que eram estranhos à fauna rio-grandense. O trabalho de aculturação dos índios aqui no sul do Brasil pelos jesuítas atraiu o interesse de bandeirantes paulistas. E já em 1638, os paulistas, esses bandeirantes, atacaram as missões espanholas, as missões jesuíticas, com o intento de arrebanhar índios a serem vendidos como escravos para as fazendas de açúcar, de cana-de-açúcar, de São Paulo, da Bahia, do Nordeste. E esse fato determinou a extinção da presença espanhola, a fuga, ou a morte, ou a prisão dos índios que ali estavam aculturados, e restou como grande benefício para o Rio Grande do Sul, na verdade, restou o gado, que dali se dispersou por uma enorme extensão do território gaúcho e marcou a presença da primeira riqueza econômica no território rio-grandense. Um segundo momento que deve ser destacado da presença portuguesa aqui no Rio Grande do Sul, eu já referi, que foi a concessão de sesmarias no litoral do Rio Grande do Sul, como uma forma dos portugueses de agregar valor à sua presença no continente. E porque a bula papal que reconheceu a divisão territorial, ela acabou sendo de menor relevância, porque
passou a se aplicar um princípio que chama-se de jus possidendi, que é que aquilo que regula a presença ou o direito sobre um território é a presença, a ocupação desse território. E os portugueses passaram a ocupar territórios aqui no Rio Grande do Sul e com isso a presença portuguesa tornou-se um fato real e o Tordesilhas caiu no esquecimento. Bem, o gado espalhou-se pelo território rio-grandense, o gado chucro, o gado bravio, e se constituiu na primeira riqueza econômica do nosso estado. Nesse tempo, a partir de meados do século XVII para o século XVIII, iniciou-se a exploração das minas, a descoberta de ouro, pedras preciosas no território de Minas Gerais, parte de São Paulo, Goiás. E essa imensa população de aventureiros que por lá se reuniu em busca de fortuna fácil, precisava ser abastecida, precisava de alimentos. E o gado bovino aqui do sul passou a ser um fator importante para a alimentação dessa população. Iniciou assim o processo do tropeirismo. E este fenômeno do tropeirismo foi o que motivou, na verdade, a abertura da estrada aqui pelo território rolantense até o centro do país. Cristóvão Pereira era uma pessoa da confiança da coroa portuguesa e tinha participado de embates com os espanhóis já na altura de Rio Grande e garantia, em grande parte, o domínio português aqui nessa parte do território gaúcho. E a coroa portuguesa, então, lhe autorizou a abertura de uma estrada que garantisse o acesso ao centro do país, das tropas, por um terreno firme. A antiga rota que seguia pelo litoral era extremamente difícil em função de arroios, lagoas, banhados e a passagem de grandes tropas com muitas centenas e até milhares de cabeças de gado tornava o solo, que já era instável por ser arenoso, praticamente intransitável em boa parte do ano. Era preciso, pois, para regular o trânsito do gado, achar um terreno seguro. E esse terreno não poderia ser pelo litoral e foi, então, buscada uma via por terra firme. Esta via que vinha dos campos de Viamão, assim denominada toda aquela área baixa, Santo Antônio da Patrulha, Glorinha, Tramandaí, Capivari, todo aquele território, se reunia na altura de Santo Antônio da Patrulha e de lá a estrada então seguiu em direção do Rio Rolante, pelo Morro da Figueira, e entrou naquilo que hoje é o território de Rolante, subiu até a altura do atual túmulo do Farrapo e veio subindo a serra até aqui na Ilha Nova, onde estamos agora, de onde seguiu depois em direção dos campos de cima da serra, pelo caminho da Serra Velha. Aqui na Ilha Nova se implantou um ponto de repouso do gado, um ponto de reabastecimento das tropas, no chamado Rodeio Velho. Um grande desmonte de mato, também chamado ilha, onde o gado se recuperava da penosa subida da serra desde o Vale do Rolante até aqui. Esta via, portanto, tinha para a coroa portuguesa um enorme interesse, porque garantia o suprimento das minas, de onde Portugal tirava talvez a sua principal fonte de riquezas. Então a coroa portuguesa tinha muito interesse na alimentação do povo das minas e, por outro lado, na outra extremidade, a coroa portuguesa tinha interesse na presença de portugueses aqui no sul, porque garantia a extensão do domínio português. E a concessão de Sesmarias atesta isso. E, por sua vez, as sesmarias só tinham viabilidade econômica através da criação de gado, através da pecuária. De modo que essas duas faces da moeda se completavam através deste caminho que se chama de caminho das tropas de Cristóvão Pereira e outras denominações.
mas que para nós, para rolantenses, esse caminho significou a inserção, a primeira inserção de rolante na história do Brasil e na história do Rio Grande do Sul.